Olá amigos, 26 de novembro de 2015, legítima defesa em foco. Olhem só a quase lambança que aprontaram com o PL 3722 de 2012. Como se lembram, a matéria foi votada definitivamente no dia 3 de novembro passado, data em que houve uma sessão para a votação dos destaques, comentamos aqui. Mas, pelo regimento interno, a comissão continua em atividade, a comissão especial continua em atividade. Por quê? Porque a matéria tem de ter uma redação final. Então, no mínimo, uma reunião deve ser feita para aprovação da redação final. Que redação final é essa? Claro que ela não pode, ela não comporta mudança alguma de mérito, não comporta mudança alguma do teor daquilo que foi aprovado na comissão. Mas ela comporta adequações gramaticais, semânticas, redacionais. Essa é a finalidade. De modo que, tecnicamente, a comissão não está extinta, embora a matéria conste como pronta para plenários se examinarem o site da Câmara dos Deputados. Ora, sem que nos apercebêssemos disso, corria uma matéria de 2014 de origem no Senado, projeto de lei do Senado, número 230 de 2014, que aprovado terminativamente na comissão própria do Senado, aporta na Câmara dos Deputados nos últimos dias de outubro. E sabem o que acontece? Em despacho de 6 de novembro, portanto depois da sessão de aprovação definitiva do texto do PL 3722, a mesa da Câmara ordena a apensação do PL 3722 ao PL do Senado, que na Câmara recebeu o número 3.376 de 2015, 3376 de 2015. Observem bem, tecnicamente, a comissão não estava esgotada, tecnicamente não há uma redação final. Então, pode-se interpretar, e é perfeitamente possível interpretar que essa matéria ainda não tem caráter definitivo, apesar da votação do dia 3 de novembro. E, portanto, ela poderia ser perfeitamente apensada ao PL 3.376 de 2015, o que mataria, na verdade, tudo o que foi feito na comissão especial, e essa matéria passaria a ser uma matéria secundária, não obstante a sua aprovação, com nova tramitação, começando tudo de novo, dessa vez apensada ao PL 376 de 2015. Vejam só a gravidade da situação. Felizmente, percebeu-se isso, houve um requerimento de desapensação por parte do autor do projeto original, deputado Peninha, e esse requerimento foi acatado com despacho de 18 de novembro, pela mesa da Câmara. Volta então à situação original, o PL 3722 2012 aguarda a redação definitiva, e o PL 3376 2015 passa a tramitar autonomamente por sua conta, despachado para as comissões, entre outras comissões, as de Relações Exteriores e Defesa Nacional e a de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, como é de praxe. Por quê? Porque se trata de uma matéria relacionada com o Estatuto do Desarmamento e com o Código Penal. Matéria pronta para o plenário praticamente, portanto, PL 3722 não acreditamos que seja votado este ano, devido aos atropelos que correm lá no Congresso Nacional. Nós temos um facínora que se dizia senador da República preso em flagrante delito, com a boca na botija, por requisição do Ministério Público Federal e ordem do Supremo Tribunal Federal. Nós temos toda a classe política com um mandato em polvorosa, porque é a primeira vez na história que um senador da República, que alguém com mandato parlamentar é preso em flagrante delito.
O Senado se viu compelido pela pressão da opinião pública a manter essa prisão, e neste momento a principal preocupação de suas excelências é cuidar de sua própria pele. Então não acreditamos que essa matéria tem espaço na pauta para votação neste ano. Nós ficaremos vigilantes e continuaremos a nossa luta, o nosso zelo, o nosso cuidado, a nossa pressão democrática para que o texto seja muito melhorado e, quem sabe, seja votado no início dos trabalhos do próximo ano legislativo. Por outro lado, esse PL 3376 de 2015, o de origem no Senado, 230 de 2014 do Senado, como eu disse, passou aí ao largo do nosso conhecimento, passou despercebido. E ele é um projeto do senador Crivella, que utiliza na justificativa todos aqueles carcomidos argumentos do Viva Rio, né, dos estudos do mapa da violência do super sociólogo aí, senhor Julio Jacobo Weiserfis, para tornar hediondos os crimes de posse e de porte de arma de fogo de uso restrito. Bem, a lei, no projeto já aprovado pelo Senado, não define o que seja arma de fogo de uso restrito e, portanto, nós sabemos que isso remete à regulamentação do Poder Executivo, já é um problema muito sério, não para o criminoso que não se importa com a lei, qualquer que seja a lei, por dura que seja a lei, mas um problema para as pessoas comuns. Atentem, por exemplo, para o caso do atirador desportivo, que tenha no rol das suas armas permitidas uma pistola 9mm. Vamos fazer um exemplo bem simples assim, para não entrar em pormenores. Uma pistola de calibre 9mm que hoje é, portanto, uma arma de uso restrito de acordo com a regulamentação do Poder Executivo via R105, perdão. Imaginem que ele tenha um problema qualquer com a revalidação do certificado dessa arma ou do rol de armas, algum problema relacionado com o CAC e se torne, num determinado momento, momentaneamente, tecnicamente, alguém que possua, embora seja do seu acervo, tenha a posse, não falo nem de porte, tenha a posse, embora do seu acervo, de uma arma não rigorosamente em situação regular e uma arma classificada como de uso restrito. Poderá esse atirador desportivo vir a figurar na situação flagrancial de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e, portanto, crime hediondo, com todas as consequências processuais e de execução penal pertinentes. Será que um projeto desse tipo afeta a criminalidade? Na cabeça do senador Crivella, na cabeça, parece que agora, da bancada evangélica que desembarcou do lado desarmamentista, vejam, por exemplo, o infeliz filme divulgado pelo pastor Silas Malafaia recentemente, na cabeça deles, sim. Na cabeça de nós, que sabemos perfeitamente qual é o problema verdadeiro das vítimas que somos nós, não. E essa é uma lei, esse é um projeto de lei já aprovado pelo Senado, que tende, portanto, a atingir as pessoas comuns, a atingir os colecionadores, a atingir os caçadores desportivos, os atiradores desportivos. Então nós não podemos concordar com essa iniciativa e devemos pressionar pela sua rejeição. Mas as coisas vão acontecendo e o projeto correu no Senado sem qualquer atenção, porque todos estavam com sua atenção concentrada na tramitação do PL 3722 de 2012 da Câmara, o projeto Peninha. Temos de aumentar a vigilância e até nos penitenciamos porque não observamos a tramitação dessa matéria. Mas cabe a nós mostrar agora aos parlamentares da Câmara dos Deputados que ela merece ser rejeitada ou merece ser reformulada de alguma maneira que não a faça tornar-se no futuro uma lei
para oprimir mais uma vez as pessoas comuns, as pessoas de bem. E é preciso comentar mais uma vez, já lembre-se do nosso último comentário, a respeito da posição editorial da revista Veja. Ora, depois dos atentados de Paris, em que repetimos, e vamos repetir a exaustão, se as vítimas tivessem capacidade de defesa, certamente o número de mortos seria muito menor e o número de mortes entre os agressores poderia ser significativo. Depois disso, a Veja publica a edição desta semana justificando toda a violência que for necessária, bélica, contra as hordas fascínoras, homicidas, terroristas do Estado Islâmico. Vejam a capa da revista, que traz uma bomba de aviação como símbolo dos ataques que devem ser feitos pela civilização contra o terror, no exato teor do título da matéria. A bomba traz uma bandeirinha francesa estampada e, ironicamente, por parte da Veja, traz também aquela famosa pombinha da paz, com aquele raminho de oliveira no bico, não é? Que foi um símbolo muito esgrimido pela esquerda mundial durante o período da Guerra Fria, para tentar convencer o mundo de que a paz estava do lado deles. Nós concordamos com essa posição da Veja, e mais concordamos ainda quando verificamos nas páginas internas da revista, e vamos mostrar aqui as imagens com maior precisão, que esses terroristas, no teor da matéria dos jornalistas Teixeira e Natália Watkins, são letais contra inocentes desarmados. Sim, nós concordamos. São letais contra inocentes desarmados, assim como os criminosos, os bandidos comuns que infernizam a sociedade brasileira, que infernizam a vida das pessoas de bem no mundo inteiro, são letais quando as vítimas estão desarmadas, quando as vítimas são indefesas, quando as vítimas são patos sentados. E é por isso que nós defendemos intransigentemente o direito à legítima defesa. Ele não vale apenas para os estados que se opõem ao terror, ele vale para todas as pessoas que têm o direito e também o dever de defender o bem maior que a vida e de defender outros bens importantes como o patrimônio, como a liberdade individual, conforme declara com toda clareza o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, senhores editores da revista Veja, utilizem a sua própria matéria a esse respeito para refletir na bobagem que perpetraram 2 edições atrás, quando desembarcaram editorialmente do lado desarmamentista contra as vítimas e a favor dos agressores. Num triste episódio lamentável da história desta revista que, repetimos, continua a ser um baluarte democrático da imprensa brasileira. Reflitam e pensem e cheguem à conclusão que o que aqui afirmo com relação à necessidade de combater com todas as forças, com todo o poderio militar disponível pela civilização contra o terror, se aplica também às pessoas comuns, se aplica também aos cidadãos individuais, se aplica também àqueles que são as vítimas indefesas do crime no Brasil e em toda a parte do mundo. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.